Boa noite, galera. Hoje a gente vai estar iniciando, uma live falando sobre o Setembro Amarelo, dando enfoque à prevenção ao suicídio, A gente vai estar abordando como lidar, como identificar e como prevenir. E a gente vai esperar um pouquinho aí a galera entrando pra gente estar já começando, tá? Aqui, galera, pro pessoal, tem uma flechinha aqui embaixo. Eu te convido a compartilhar com seus amigos, com todas aquelas pessoas que você conhece, tá? Tem muita gente que precisa, ouvir sobre isso. Talvez você envie para alguém que esteja com esses pensamentos suicidas. E também você pode estar enviando para essas pessoas, porque tem pessoas que não têm um conhecimento, sobre esse assunto, sobre esse tema. E a partir dessa live ela vai estar adquirindo esse conhecimento, um pouco mais profundo sobre o tema, tá? A gente vai estar aguardando mais uns minutinhos. Enquanto isso, vão mandando aí pros seus amigos, galera. Vão mandando. Deixa eu ir mandando aqui também pro povo, tá? Mas vão enviando aí, que tem muita gente que precisa ouvir tudo que nós iremos abordar aqui nessa noite, tá? A gente vai estar iniciando, fazendo uma oração, e logo depois eu vou estar chamando Savik para estar começando, Amém? Vão mandando aí, vão falando como é que vocês estão, como é que foi o dia hoje aí, que já a gente já inicia. Já inicia já com os assuntos. Eu vou estar chamando o Savik aqui pra gente já tá orando junto também. Só um instantinho, galera. Ela já participa desde o início. Olá! Tudo bem? Ai, vamos orar rapidinho pra gente começar, tá bom? Bom, Amém? vamos sim. Vamos lá. Gente, se vocês ouvirem o barulho de um cachorro aí no fundo latindo, vocês ignorem, tá? Porque é assim. Faz parte. Ao vivo tudo acontece. Faz parte. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Te agradecemos pela tua bondade sobre as nossas vidas. Nesse momento eu quero te apresentar essa live, Senhor, que seja para a honra e glória do teu nome, Jesus, que o Senhor possa estar alcançando pessoas que estão com esses pensamentos suicidas, que o Senhor também possa estar alcançando outras pessoas, Deus, que conhece alguém que esteja assim, ou que talvez não conheça, mas que essa pessoa precise saber um pouco mais sobre o assunto, porque a partir daí ela pode ajudar alguém, se chegar na vida dela alguém com esses problemas, ela vai poder ajudar. Nós queremos também, Jesus, te apresentar a vida de Savik, que o Senhor esteja abençoando cada vez mais a vida dela e que o Senhor esteja direcionando tudo que nós iremos falar aqui, Jesus. Tudo que nós iremos tratar, Jesus, que o Senhor possa estar direcionando, Pai. Que tudo venha sair de acordo com tua vontade. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, vocês que ainda não enviaram para os seus amigos, vão enviando aí para as pessoas que vocês conhecem e para várias outras pessoas que você tem no seu Instagram aí. A Savi que vai estar iniciando, se apresentando, falando um pouco sobre a formação acadêmica dela. E logo após a gente já pode adentrar ao assunto. Então, fique à vontade, tá? Ah, comigo então. Eu ia até falar pra você falar um Savik, né? pouquinho. É Savik. Isso mesmo. Savik. Eu tô falando Savik, gente, mas é Savik. Não Tá? tem problema nenhum, tá tudo bem. Muita Pode gente, é um falar. nome diferente, né? Mas enfim, eu ia até falar pra você falar um pouquinho da Cru também, né? Porque às vezes tem gente que não Sim. conhece. Sim. Então, se você quiser, Bom, pode falar. para você que tá entrando aí, que nunca ouviu falar da CRU, a CRU é uma comunidade, É o nosso lema, é uma comunidade acolhedora, Que é apaixonada por conectar pessoas a Cristo. Nós temos o objetivo de evangelizar nas universidades e nesse tempo de quarentena nós estamos tendo alguns trabalhos, porém, assim, algumas programações só que online, mas nós continuamos
E aqui no nosso Instagram a gente está sempre postando várias coisas que a gente está fazendo sobre os PGs, várias atividades que a gente está fazendo durante a semana, tá? Se você tiver outras dúvidas sobre a CRU, você pode estar mandando suas dúvidas no direct, pode estar mandando aqui também nessa caixinha de mensagem aqui embaixo, tá? E a CRU, na verdade, iniciou em 1952 com Bill Bright e Yvonne Bright. Só para resumir, ele estava se preparando para uma prova de grego, quando o Senhor deu uma visão a ele de que aquele era o campo missionário dele, de que ele deveria atuar ali, de que ele deveria alcançar vidas ali naquele local, porque tinha muitas pessoas que precisavam ouvir mais do Senhor. Desde então, ele dedicou a sua vida a estar cumprindo a grande comissão, né? E graças a isso, hoje nós temos várias pessoas que foram alcançadas na universidade pela CRU, né? Até porque quando nós chegamos na universidade, por mais que nós já sejamos cristãos, por mais que nós já somos cristãos, né? A gente às vezes se sente um pouco sozinho, a gente sente que não tem muitos universitários ali, né? Cristãos também, porque a gente vê tantas coisas diferentes, tantos pensamentos diferentes, práticas diferentes. Então, a CRU é esse movimento que funciona na universidade e que a gente, né, está sempre ali alcançando pessoas que já são cristãs e que não são também, e fazendo com que essas pessoas não se sintam sozinhas na universidade, se sintam acolhidas e sintam que aquele período que ela vai passar não é mais um período onde ela vai só estudar, mas sim ela vai estar estudando e também fazendo algo para o Senhor, né? Que é cumprir a grande comissão, que é o que o Senhor nos chamou, que é algo muito importante, que está descrito lá em Mateus 28. Já a partir do versículo 18 ao 20, mais ou menos, você já vai encontrar um pouco ali do que o Senhor nos comissiona, né? E é isso. Legal. A palavra é toda sua agora. Obrigada, Jaque. Amém. É muito legal ver esse grupo, assim. Eu não conhecia, né? Particularmente como a gente vinha conversando, né? Por esse nome a gente não conhece. Aqui em Curitiba o que eu conheço é o Intervalo Vida, né? Que eu tinha te contado, que os universitários também fazem nos intervalos. Mas a CRU é novidade, eu achei fantástica, assim, a ideia. Graças. E muito legal, né? Mas Muito enfim, bom, né? meu nome é Saviki, eu moro aqui em Curitiba e eu sou formada pela PUC Paraná. Na verdade, eu me formei no começo desse ano, né? Eu graduei em fevereiro e aí já estamos aí na área, né? A Glória a minha Deus. atuação é na abordagem terapia cognitivo-comportamental, que ela trabalha muito com pensamentos centrais, pensamentos automáticos, né, que a gente chama, e a gente acha, assim, essa abordagem olha para o ser humano como, assim, aconteceu algo na sua vida, mas o que que você vai fazer a partir disso, né? O que que isso tem feito nos seus pensamentos? A gente também acredita que o pensamento, ele gera emoção e ele gera uma ação. E se os nossos pensamentos mudarem, né, os nossos pensamentos centrais, tudo ao nosso redor pode ser diferente. Então, por exemplo, assim, quem pensa, eu sou rejeitado, eu vou olhar para qualquer coisa, eu vou pensar assim, aquela pessoa está me rejeitando, né? Então, em qualquer circunstância. E não é verdade. Às vezes a outra pessoa ali está tendo um problema também, tá passando por um dia ruim e realmente deu uma resposta atravessada para você, mas não é a intenção dela te rejeitar, né? E então, só para explicar um pouquinho, assim, né? Lógico que vai muito mais a fundo do que isso. E eu vou trabalhar mais com criança, eu amo criança. E eu acredito que seja a minha área mesmo, mas obviamente atendo adulto, adolescente, né? Mas o porquê que eu gosto muito de criança? Porque eu acho que se a gente cuidar das crianças, né, desde o início, assim, da saúde mental, a gente já previne muitas coisas, que é onde a gente também vai entrar no assunto hoje. Então, se a gente cuidar Amém. desde cedo e dar um alicerce para eles, correto? Lá na frente vai ter um bom resultado, né? Então, é isso que me toca muito, assim, e eu sou apaixonada por criança, então tá tudo certo. Aí, para falar também aí pro pessoal, né, quem quiser mandar pergunta, não sei se você tem acesso às perguntas aí, ou... Sim, também. Tá bom. Sim, dá pra ver aqui. Então, tá bom. Daí depois a gente abre para pergunta, né? Pode ser, no final? Certo, no final a gente abre, já no finalzinho. Combinado, então. Antes de você Ah, adentrar,
que não compartilhou com seus amigos, compartilhe com seus amigos, tá? Chame aquelas pessoas que você conhece do seu Instagram, para estar também ouvindo aqui todo o conteúdo que sabe que vai abordar, tá? Isso E aí. as perguntas no finalzinho, não esqueçam das perguntas. Isso mesmo. E é isso. A gente vai responder. Enfim, vamos começar então. Bom, quando você entrou em contato comigo e falou, né, pra gente falar e tal, nossa, que legal a oportunidade, assim, de falar, né? Mas aí depois que quando a gente parou de falar, eu falei, nossa, por que que eu aceitei? É um assunto tão delicado, assim, e dá até medo, ainda mais falar assim no nosso âmbito cristão, né? Tipo, é tão muito menos falado do que até comumente aí, né? Afora. Mas eu acho que é imprescindível falar disso, assim, precisa. Eu acho que o perigo mora justamente no silêncio. Então é um pouquinho disso também que a gente vai abordar hoje. Mas o que que é o suicídio, né? Falando, obviamente, é o ato da pessoa tirar a própria vida. E eu estava vendo um autor que ele falou assim, deu uma outra perspectiva. O suicídio, ele é um ato definitivo para um problema temporário. E aí eu falei, nossa, que definição legal, assim, porque o que Verdade. passa na cabeça de um suicida é isso, ele só quer acabar com aquele sofrimento. Ele só quer acabar com aquela dor. Então, tudo que ele pensa assim, não tem mais jeito, sabe? Não tem mais nada que vai fazer com que esse problema se resolva na minha vida. É só o suicídio mesmo. E aí eu comecei a pensar assim, e hoje a minha proposta aqui é sair do óbvio, sabe? Sair um pouquinho da caixa. Então, assim, falar sobre suicídio, você joga no Google lá, você vai achar várias informações, né? E a gente vai falar um pouquinho delas também. Mas hoje a minha proposta é sair do óbvio, assim. Então, qual que é o caminho até o suicídio? Ele é um processo. Ele começa de algum lugar, né? É óbvio que tem lá os critérios que podem favorecer isso ou não. Então, qual é a pessoa que comete suicídio? Geralmente é aquela pessoa que tem baixa resiliência, né? Que é a capacidade de se recobrar das coisas, e dos traumas da vida. Então, isso já é um fator, você já tem que ficar mais atento. Pessoas também que têm transtornos mentais, obviamente, a depressão, né? Ou esquizofrenia, pessoas que sofrem realmente ansiedade é um fator muito importante, assim. E pessoas que têm histórico já na família de suicídio, e não porque o suicídio é genético, porque ele realmente ele não está nas nossas veias, né? Tipo, não vai passando de geração em geração. Mas se você sabe já que alguém da sua família cometeu suicídio, como cometeu, já conhece o contexto daquilo, já fica muito mais propício você pensar nisso também. Então fica aquele histórico, né? Tipo, poxa, alguém já fez, é algo que é um caminho. A pessoa acaba pensando assim. E aí o que me fez pensar é qual que é o processo desse suicídio, de onde ele começa. E ele começa às vezes muito cedo. Como eu falei assim, eu gosto de cuidar de crianças, mas cada pessoa é única. Acho que esse é um ponto importantíssimo para a gente pensar. Cada um ganha uma identidade, né, lá do dedinho, e é algo que Deus dá pra gente. Cada um tem um. Você é única, eu sou única. Embora a gente tenha semelhanças, a gente carregue essas coisas que fazem com que a gente se identifique, nada vai ser igual para nós duas. É 100% igual, né? É verdade. Então, se eu sofrer, sei lá, cair no meio da rua, você pode ser que morra de dar risada, assim, né? Se isso acontecer com você. Eu pode ser que aquilo para mim seja terrível e eu fico com muita vergonha e fico pensando nisso por dias. E cada um vai ter uma experiência diferente. Então, a gente vai construindo isso e conforme às vezes, lá desde a infância, a gente fala grosso com uma criança, ou a gente, entende? Vai construindo coisas assim que vão marcando a vida dessa pessoa, vai construindo assim, vai enchendo a bagagem, né? Aí lá na frente, pode ser que uma menina tenha se decepcionado com um namoro e fale assim, ah, eu vou me matar. Aí você fala, ah, para com isso, que coisa ridícula, né? Tipo, nossa, é muito ridículo isso. Não, não é, você não sabe o que tá por trás. Então, é isso, acho que foi isso que o autor aqui, o Edwin, quis dizer.
é um ato definitivo, né? Para um problema que ele acha que é temporário. Mas quando a gente olha para uma vida, a gente tem que entender que cada um carrega uma história. E eu acho que esse é um bom ponto de partida, a gente olhar para cada ser humano e falar assim, é único. E olhar com olhos de misericórdia mesmo, sabe? Olhos de amor. Tipo, acho que falta isso um pouco hoje. A gente, com o avanço da história, da tecnologia, isso foi invadindo, né, as nossas casas. Até estava lendo um texto esses dias que a gente não. Antigamente as crianças brincavam na rua, tinham mais liberdade, né? Exploravam mais o físico, exploravam mais a natureza. Hoje é tudo tecnologia, né? E criança hoje já nasce sabendo mexer em celular, tipo, é impressionante. Bem verdade. Mas o quanto isso aprisiona, né? Tipo, deixa de. Demais. Torna a gente meio insensível. Porque a gente só vê através da tela. E através da tela existe um status, né, que a gente precisa preencher. Todo mundo precisa estar bem, o tempo todo. Se não estiver bem, aí sua vida não é perfeita, né? Sua vida não vale nada. E, e agora, assim, falando assim, para cru e para universitários, eu tenho certeza que muita gente que estuda aí onde você estuda veio de fora. Não sei se é a realidade de vocês. Uhum, com certeza. Muitos. E aí, ou vai sozinho, o pai, né, tipo, financia, óbvio, ou não, ou tem que trabalhar o dia inteiro e ainda dar conta da faculdade. E às vezes esse processo assim de até fazer faculdade, a gente não sabe a história daquela pessoa. Ela fica sozinha, ela às vezes nem ela mesma escolheu o próprio curso, né? Às vezes está cumprindo o sonho do pai, de uma mãe, e tá ali frustrada. Nem sabe o que é direito. E eu acho muito injusto mesmo que aos 17 anos de idade você tenha que saber o que você quer fazer pro resto da vida. Tipo, gente, você tem só 17 anos. Até anatomicamente falando, seu cérebro nem terminou de se formar ainda. E eu acho cruel, assim, você ter que saber, ter que decidir, ter que cumprir. E eu sei que é um embate, assim, dentro do coração da pessoa mesmo, né? Tipo, eu nem sei o que eu quero fazer da vida, mas estou aqui por obediência. E aí vai para uma nova cidade, uma nova realidade, deixa os amigos para trás, deixa pai e mãe, e do nada se encontra ali sozinho, fora toda a bagagem que já vinha antes, né, que a gente não conhece. É Então, por isso que verdade. eu acho até que a Cru é fantástica, assim, nesse sentido. Vai lá e pega essa pessoa mesmo, sabe? Não importa de onde você vem, é acolher. Isso falta muito hoje em dia, né? Tipo, hoje quando a gente vê o diferente, a gente automaticamente pensa: se você não tá comigo, não tá militando pelo que eu penso, pelo que eu acredito, você está contra mim, né? E eu acho que isso é um erro. A gente tem que aprender a debater as coisas, discutir as coisas, sem deixar que toque a nossa essência, né? Tipo, tudo bem Com que você pensa certeza. diferente, mas a gente vai continuar amigo. Bora ali comer uma batata frita e tomar um suco, sabe? Acabou. É isso mesmo. E eu acho que é muito a nossa realidade hoje em dia. Eu acho que tudo vai contribuindo para que as coisas aconteçam dessa forma, né? É tecnologia, enfim, distâncias, é viver sonhos que às vezes é do outro e nem o seu, confusão, enfim, é muita coisa. E o que que a gente encontra? Julgamento das pessoas. A gente está sempre pronto para julgar antes de amar, né? Infelizmente. E não sei se vocês estão conseguindo, se está fazendo sentido o que eu estou falando, se vocês estão acompanhando o meu Com raciocínio, certeza. mas pensa assim, como cada coisinha dessa vai contribuindo para um pensamento lá na frente, tipo, nossa, eu tô exausta, tô cansada, eu não dou conta disso, eu nem queria estar vivendo isso. Como essas coisas vão pegando, né? E para chegar lá no final, a pessoa fala assim, quero me matar. Quero se matar nada, você tá fazendo drama. Você não sabe, entende? É muito É verdade. difícil, assim, a gente julgar. Mas a gente julga. Então, quais são os reais valores, né? Tipo, aonde que tá a essência? O que está acontecendo? Ao invés de você rejeitar uma pessoa ou ignorar uma pessoa, chamar junto e falar, posso te ajudar de alguma forma? Tá tudo bem mesmo? É acolher, né? Então, Falta quão muito hoje em importante dia. é isso. Uhum, exatamente.
E a gente vai deixando as pessoas, né, à margem. E a gente vai categorizando as pessoas também. Tipo, se ela não tem tal coisa, ai, não serve para o meu grupo. Se ela não pensa de tal forma, não serve para o meu grupo. Tudo a gente vai colocando as diferenças antes das nossas semelhanças e coisas em comum, né? Então, eu acho isso muito preocupante da nossa geração. Quando está faltando sensibilidade e empatia, assim, de primeiro acolher, pensar e depois tomar uma atitude, sabe? Então, não sei se tá fazendo sentido o que eu tô falando, tá? Com Ou vocês estão meio certeza. perdidos já. Que às vezes eu entro no meu pensamento aqui e vou embora. Não, tá ótimo. Então tá bom. E aí eu tava pensando assim, a gente luta tanto pela liberdade, né? Tipo, liberdade de expressão, liberdade de ser, liberdade não sei do quê. Mas cada vez mais a gente vai se aprisionando. A gente tá preso à rede social, a gente tá preso a status, a gente tá preso a roupa de marca, a gente tá preso a muitas coisas. Pensa assim agora as crianças. Hoje em dia elas nascem, é óbvio que a gente quer o melhor para elas e esse mundo está exigindo cada vez mais. Mas as crianças não brincam mais tanto. A maioria hoje tem que ir para a escola, se não for uma escola integral, daí tem que fazer, saber falar pelo menos duas línguas, tocar um instrumento, fazer um esporte, é, ser uma boa menina, se comportar o tempo todo, senão o que, que as pessoas vão falar do meu filho, né? E a criança não pode mais ser criança. Tem que cumprir todos esses critérios para ela ser alguém. Como assim ser alguém? Né? O que, que é ser alguém? Você precisa ter tudo isso para você ser alguém? E a mesma coisa com a gente, né? Que é jovem, tá na faculdade. Tem que fazer faculdade, e hoje só faculdade não basta mais. Tem que fazer pós, tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado, tem que fazer curso, tem que fazer um monte de coisa para você poder fazer parte de um grupo, para você poder ser reconhecido. É muito título, né? Muito rótulo, assim. E Verdade. isso Demais. vai, e isso vai minando a nossa identidade, assim. Quem nós somos? A gente vive se questionando, né? Quem sou eu? E eu acho que suicídio, quando você vai pensando em suicídio, você começa a se questionar isso. Quem sou eu? Por quê? Por que que eu tenho que fazer tudo isso? Né? O que está acontecendo? E aonde está a nossa identidade? E desculpa assim, as pessoas que não acreditam em Deus, se estão aqui, alguém que não acredita, eu acredito, a Joque acredita, né? A nossa identidade, se ela não estiver firmada em Jesus, a gente está perdido. Porque se a gente for depender do mundo, né? Dos critérios do mundo, eles não preenchem. Não preenche vazio, eles não vão preencher nada. A gente sabe que o nosso vazio é Verdade. exatamente do tamanho de Jesus, né? Então, quando a gente tenta misturar, assim, psicologia, é uma grande briga, né? Misturar psicologia com a Bíblia. Mas eu acho que são duas coisas que podem caminhar juntas, sim, e são excelentes para ajudar alguém. Não no sentido de exaltar o ser humano, mas no sentido de fazer com que o ser humano se conheça e tente lutar contra aquilo, né? Conforme as coisas vão vindo. E por que que eu falo isso? Porque a gente sempre se questiona assim, poxa, mas doença mental é pecado? É pecado ser ansioso? É pecado ser esquizofrênico? Como que a gente responde isso, né? E eu digo assim, primeiro vamos separar as coisas. Como eu estava falando de identidade, quando você fala assim, eu sou ansioso, você trouxe aquilo para tua identidade. Você está determinando que você é uma pessoa ansiosa e você não tem controle nenhum. Mas é engraçado que quando você pega uma gripe, você fala o quê? Eu sou gripado? Não, eu estou. É uma condição, né? Ela é mutável. Então, acho que a gente tem que primeiro tirar esse estigma assim das coisas. Eu não sou ansioso, eu estou num estado ansioso, eu tenho propensão para isso, eu tenho predisposição genética, e quando eu estou ansioso, é realmente uma coisa muito forte que dá a impressão que eu não consigo controlar. Mas consegue, sim. Eu não sou esquizofrênico, eu tenho essa doença. Mas não trazer isso para a nossa identidade, não aceitar isso como parte de nós, assim, uma condição permanente. E acho que isso é muito importante para a gente começar a mudar nosso jeito de pensar perante as coisas.
A partir disso, a gente vai buscar uma ajuda profissional. Se precisar de medicação, vai tomar medicação sim. Tem condições e tem doenças mentais que precisam de medicação para o resto da vida, mas assim como vários problemas de saúde também. Quem é cardíaco não pode ficar sem remédio, né? Quem tem essa condição. E por que que o estado mental é diferente? Você tem a doença, mas nós vamos lidar com isso pro resto da vida. Agora, é pecado? Não é. Mas eu acredito que seja pecado ou você ignorar isso como parte de você, né? Assim, não sei se faz sentido o que eu tô falando. Ignorar no sentido assim, não tem o que fazer mesmo, dá pra trabalhar. Ou no sentido de ficar se escondendo atrás disso. Eu não consigo lidar com isso porque eu sou ansiosa. Aí sim eu acredito que seja pecado, sabe? Mas a partir do momento que você tá lutando, você tá colocando diante de Deus e falando assim, olha, sozinho eu não consigo, eu preciso de ajuda, as coisas começam a mudar de figura. Então, Demais. passos para o suicídio, para lidar com isso, é lidar com essas pequenas condições do dia a dia. Então, buscar ajuda sim, não ter vergonha de falar, porque não é vergonha falar que você tá doente, que você se sente de tal forma. E, em contrapartida, a gente também tem que saber acolher. Não ridicularizar, não ficar falando que é drama, não ignorar. E, óbvio, se você não dá conta do que a pessoa tá trazendo, encaminha, né? Tipo, vê alguém que dá conta. E, e Importante aí, demais. assim... Oi? Pode falar. Importante demais isso. Sim, Se com você não certeza. consegue, passa para alguém que possa ajudar, né? Uhum. Profissional, né? Se você é Sim. amiga de alguém e você sabe que a pessoa está passando por esses problemas e você não tem como ajudar, você vê que você não tem o conhecimento necessário para isso, que você Uhum. não indique alguém que realmente possa. Isso é importante demais. Uhum. E a gente não tem que dar conta de tudo mesmo, né? Acho que é por isso que a Bíblia é clara, assim, no sentido de cada um tem uma função no corpo. Se o seu ministério, se o seu chamado é para fazer tal coisa, faça tal coisa. Se vier alguém com outro problema, você encaminha. Né? Você não precisa dar conta sozinha. E você Verdade. na liderança, né, da CRU, eu acho que você vê muito isso, assim. Quanto as pessoas precisam de vocês e vocês precisam das pessoas. Uhum, Né? Vocês não dão conta verdade. de tudo. De dar conta de um É estudo, de verdade. dar conta de conversar, de receber, né? É muito difícil. E a gente tem que mudar nosso jeito de pensar perante as pessoas, né? E a nós mesmos, assim. Tá com problema? Fala, tem que falar. Tá doendo, sabe? Pode parecer ridículo, mas não é ridículo para a pessoa que tá sofrendo. Todo sofrimento é legítimo. Procura alguém, conversa, não tem problema pra falar. E, e por outro lado, a gente sempre tem que estar disposto a ouvir. Acho que falta muito isso para todo mundo no mundo hoje. Tanto que o nosso serviço, né, o serviço de psicólogo, cresce absurdamente. Ainda mais na quarentena, né? Porque hoje não tem mais pessoas que param para te ouvir. Hoje você precisa parar para alguém que te ouça. E te ouça assim, de verdade. Não é Não, que nem tem um monte de meme, né? Tipo, ficar competindo o sofrimento, ver quem sofre mais. Não é quem sofre mais, é parar, te ouvir. Isso é empatia. Então, é muito difícil, né? E eu tava fazendo uma pesquisa também nas minhas redes sociais, de páginas assim de memes que eu sigo e tal. E eu vi como sutilmente essa mensagem de individualismo está se disseminando. Por exemplo, assim, eu vi só ontem eu vi acho que 4 mensagens assim, nesse sentido. Se a pessoa me ignorou, eu ignoro também. Ninguém mais vai atrás. Simplesmente fecho não. ali, bloqueio, não converso mais, apago a conversa e nunca mais vou saber da pessoa. Não é assim, né, que funcionam as coisas. Aquilo doeu em mim. Tipo, a gente não se dá mais o trabalho de perguntar assim, fulano, tá tudo bem? Tipo, precisa de alguma coisa que te chateou, a gente precisa tratar de algum assunto. E a gente não, simplesmente ignora, lógico que é fácil, né? É fácil você fechar a tela ali, é fácil você excluir uma conversa e fingir que nada aconteceu. E para onde que vai tudo isso, né? Vai
sei lá, pro espaço? Não vai. Ela fica ali na sua cabeça. Você vai processando aquilo. E é muito difícil hoje em dia, né, lidar com tudo isso. E você vai ser o bobo de falar assim, ah, eu me chateei porque me ignorou no WhatsApp. Eu sou uma pessoa que eu ficava muito ofendida, assim, quando alguém demorava pra me responder no WhatsApp, né? Nossa, eu ficava muito chateada. Conforme o tempo, eu fui entendendo, né, a geração e que não dá pra ficar no WhatsApp o tempo todo e as coisas a gente vão mudando. Então, assim, quando é algo muito importante, responde, vai lá, mas estabelecer metas. Não passo mais que 24 horas sem responder as pessoas, a não ser que eu esqueça, porque eu tenho uma memória terrível. Mas se eu não esqueço, tipo, pelo menos dentro de 24 horas eu vou responder agora. Esse é meu novo lema de vida, assim. Vou tentar. E eu acho que isso é cuidar da gente e do outro, né? Tipo, é muito importante isso. Já que a gente Demais. só pode se relacionar assim agora, né? Ainda mais na quarentena, faça o possível, se esforça, sabe? E, e outra coisa, assim, que eu tava pensando que eu acho super importante de falar, que é também mais um testemunho do que qualquer outra coisa. Eu fiz intercâmbio e no ano que eu tava lá foi meio difícil, assim, né? Tá longe de todo mundo, enfim. Mas depois, quando eu voltei, eu parei pra pensar e, tipo, Deus, o que que Deus fez em mim e comigo? Ele me ensinou que a gente nunca vai se arrepender de amar alguém. Então, em qualquer circunstância, ame. Se você tá na dúvida sobre o que que é amar, leia a Bíblia. Então, Nossa. acho que nunca volta em vão, assim, quando a gente oferece amor pra alguém. Então, acho que esse é um princípio que ficou muito firme, assim, em mim, sabe? É óbvio, eu não sou perfeita, tá? Eu não estou pagando aqui de santa. Tenho vários defeitos e a gente erra. Mas sempre há tempo de reparar. E eu acho que Verdade. todas essas coisas assim, que a gente está conversando vai fazendo com que a gente previna um pensamento de quero me matar, sabe? Nada mais vale a pena. E, e agora falando disso, assim, qual que é o perfil de uma pessoa que pensa nisso, né? Ela vai se fechando, vai perdendo interesse pelas coisas assim na vida, vai perdendo prazer, aquela vontade de fazer as coisas, sabe? Não sente mais vontade de sair, não sente mais vontade de trabalhar, começa a ficar meio ruim da memória, alteração de humor muito constante, né? Tipo, vai do 8 pro 80, muda muito o sono e a alimentação da pessoa também. E ela vai, tipo, sabe, ficando assim, só na inércia. Tipo, tá ali, é só mais um dia, só mais um dia, só mais um dia e nada mais vale a pena. Porque na cabeça da pessoa tá assim, nossa, essa dor é tão grande, é uma angústia mesmo, que é algo que é só o ser humano é capaz de sentir, né? Acho que todo mundo sabe o que que é isso, alguém já sentiu angústia pelo menos uma vez na vida. Mas é uma condição assim que não passa, é uma angústia que vai te consumindo. Então essa pessoa vai dando sinais de que forma? Ela vai fechar conta em banco, vai minando assim a existência dela aqui na Terra, sabe? Então ela vai tentar se reconciliar com quem tá brigado, vai tentar fazer as pazes com todo mundo, conversar com todo mundo. E às vezes escreve carta realmente, só que ninguém sabe, né? É difícil de saber isso. E ela às vezes fala assim, ah, sinto vontade de me matar. Tipo, sinto vontade de suicidar. E a gente não presta atenção nisso, né? A gente passa, ah, tá bom, ok. E quando a pessoa tenta e não dá certo, que a gente fala assim, quer se matar nada. Isso aí é drama. Tomou um monte de medicamentos, tá fazendo só show pra ir pro médico, sabe? Não é. Ela vai tentando até que ela consiga. Então, toda vez que vocês virem alguém falando sobre isso, sentir que uma pessoa tá mais triste, se aproxima, né? Pelo menos se aproxima. E tudo bem perguntar assim, você já pensou em suicídio? Se a resposta for sim, você fala, você já pensou em como fazer isso? Acho que isso é uma grande ajuda. E se você perceber que tem uma coisa diferente, já liga para alguém. Tem o Centro de Valorização da Vida, né, que é o 188, hospital psiquiátrico, e não deixar a pessoa sozinha em circunstância alguma.
de forma alguma deixar essa pessoa sozinha. Pelo menos se certificar que ela não vai ficar sozinha em casa, que ela não vai sair sozinha, enfim, coisas assim, né? E eu acho que um ponto muito interessante de falar desse perfil suicida é que a pessoa fica mal, 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 e aí dá um pico, assim, de alegria, que parece que tá tudo bem. Daí você pensa, ah, nossa, agora tá ok, né? Deu, tá tudo certo, resolveu, ela tá ótima. É aí que a pessoa cria coragem pra fazer. Então, tem que prestar muita atenção nisso, assim. E se a pessoa mencionou pelo menos uma vez na vida que já sentiu vontade de se matar, acompanha de perto. Jamais saia de perto, assim. Acho que isso é uma das coisas mais valiosas e certeiras que eu tenho pra dizer em relação a isso. E, e eu acho que era basicamente isso, assim, que eu tinha preparado para falar. E dá para abrir para pergunta agora, a gente vai conversando com o pessoal aí. Então, gente, vocês que tiverem perguntas, tem aqui as caixinhas, a caixinha aqui embaixo de perguntas. Você pode estar perguntando aqui ou pode estar mandando aqui nos comentários mesmo, que a gente vai vendo aqui e aí eu vou falando para Savi que ela vai respondendo, tá? Não fique com vergonha não. Quem tiver com alguma dúvida, pode perguntar. É isso aí, tá tudo certo. E não tenha medo de perguntar. Se eu não souber, a gente vai atrás da resposta, não tem problema. É isso. Deixa eu ver o pessoal aí parou de comentar, não sei se Pois é, eu não consigo ver por aqui, tá? Muito rápido. eu tô vendo aqui, mas parou em Ana. Ana que mandou Entendi. uma carinha aqui, um emoji. Bom, você tem alguma pergunta, assim? Ou alguma coisa para relatar? Você já, não sei se vocês já tiveram algum caso assim aí, que tiveram que lidar. Na verdade, assim, a gente, nos nossos encontros de evangelismos, a gente sempre percebe algumas pessoas, né, que a gente olha e imagina que talvez aquela pessoa esteja passando por algo muito difícil pelas Uhum, respostas que as pessoas dão, né, e os tipos de questionamento que elas nos fazem, né, quando nós estamos ali evangelizando. Mas nunca encontramos alguém que de fato chegou e disse assim: eu estou com esse distúrbio psicológico, ou eu estou passando por isso. Geralmente, uhum, assim, a gente encontra pessoas, a gente fala de Jesus para elas e elas geralmente ouvem, fazem questionamentos e pelos questionamentos a gente percebe que com certeza deve estar passando por algo difícil, mas elas não chegam a falar. Eu acho que hoje as pessoas estão muito assim naquela, sabe? Elas ficam mais retraídas, elas não querem compartilhar aquilo que estão sentindo, assim, aquilo que está uhum, passando. Eu acho que o problema maior é esse mesmo, né? Que você já abordou aí. É, às vezes, a pessoa não falar o que está passando, o que está sentindo. E aí fica um pouco uhum, difícil você saber. Só quando a pessoa convive com os familiares, né? Que está mais próximo ali, que dá para ter uma certeza, dá para ver uns sinais, né? Mas Evelyn está fazendo uma pergunta aqui. O que fazer para ajudar alguém com depressão? Tipo, o que conversar e tal. se ela já tem depressão, já está diagnosticado, né? E, e tá tomando remédio, e você perceber que tá muito profundo, assim, é se certificar que a pessoa está tomando a medicação mesmo, se ela está precisando de alguma ajuda, mas nunca falar coisas assim, ah, não fica triste, vai passar. Eu acho que é muito mais importante o que não falar do que o que falar. É sempre assim, como Verdade. que eu posso te ajudar? Né? É acolher. Você tá precisando de alguma coisa hoje? Você já comeu? Tipo, vamos, posso ir na tua casa? Tá precisando de um abraço? Tipo, qualquer coisa. Mas nunca desencorajar a pessoa, no sentido de, para com isso, vai ficar tudo bem, sabe? É só uma fase. Que Não bobeira. ignorar, né? A Não dor do ignorar. outro. Exatamente. Evelyn falou aqui, né? Sabendo que o acompanhamento profissional é fundamental. É, com certeza. Uhum. Demais. Teve outra pessoa que perguntou aqui, Ana, sabe que quando você identifica alguém que precisa de psicólogo,
com algum problema de depressão ou etc. Como fazemos para incentivar essa pessoa a ir ao psicólogo? Acho que aí depende da intimidade que você tem com a pessoa, né? Mas, ou não. Mas é sempre falar assim, olha, eu percebo que está passando por algum problema, ou problema X na sua vida. Não sei se eu estou errada ou não, mas talvez a ajuda de um profissional poderia te ajudar. Você já pensou em procurar um psicólogo? É nunca assim se impor, mas jogar a pergunta para pelo menos a pessoa pensar naquilo, sabe? Você sabe que você tem a opção de buscar ajuda e tá tudo bem buscar ajuda. É, você tem medo, você quer que eu vá com você? É sempre. Então, acho que é sempre uma posição assim, nossa, mas de coração, sabe? Tipo, oferecer ajuda com amor. E É falar assim, ó, verdade. pensa nisso, né? Pensa nisso, pelo menos. Se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui, tá bom? Mas tem que ser decisão da pessoa, né? Acho que incentivar sempre, mas é não impor. É demonstrar como se demonstrar que você está, na verdade, preocupado com essa pessoa, né? E não querendo julgar ou Uhum, ignorar o que ela está passando, né? Isso é importante mesmo. Tem sim. outra pergunta aqui de Raíza que ela está perguntando. Nós sabemos que ainda há um tabu sobre procurar ajuda psiquiátrica. Como ajudar alguém a vencer? A vencer? É essa a A pergunta? Como ajudar alguém a vencer, vencer? a vencer a questão de ela procurar essa ajuda, né? Uhum. Então, é como a gente estava falando, é sempre Que o é medo do basicamente o que você julgamento. estava. É, Aham. Então, por que que a pessoa. Eu penso assim, por que que ela não quer buscar, talvez? Será que ela tá com medo de alguma coisa? É medo do quê? Ela tem medo da medicação? E conversar, assim, com a pessoa abertamente, sabe? É, tá tudo bem? Tipo, o que que você acha que vai acontecer se você procurar um psiquiatra? Tem medo que as pessoas te julguem? Ninguém vai te julgar, tá tudo bem. É, você precisa falar, é melhor resolver o problema do que você ficar sofrendo. Você tá sofrendo com isso, né? Tipo, não é uma coisa que você quer que aconteça. Aconteceu, agora vamos tentar resolver junto? Né? Vamos lá, você quer que eu te indique, quer que eu vá com você? Sempre assim, oferecendo ajuda, né? a melhor forma, né? Uhum. Eduardo fez uma pergunta aqui. Estes picos de oscilação entre alegria e tristeza é um padrão? Pois tem um amigo que sempre pede ajuda profissional, mas mesmo eu tentando ajudar, ele fala que já passou e está melhor. É, que bom que ele já foi profissional. Acho que se você está assim já há algum tempo, procure ajuda sim. E o profissional vai conduzir. Mas você tem que ser fiel à medicação e ao tratamento, né? Senão vai ficar sempre oscilando. Oscilação de humor tem vários critérios, pode ser diversas coisas, né? Então é por isso que precisa do profissional para ele analisar, porque dentro disso tem lá um tempo de critério, tem uma característica a mais, tem um percurso, né? Se for um transtorno mental. Então tem que prestar atenção e ter acompanhamento. Se isso é muito intenso na vida dessa pessoa, tá prejudicando a rotina, tá prejudicando a qualidade de vida, tem que ir atrás de ajuda profissional, sim. Não pode brincar com isso. Verdade. Você estava perguntando no início sobre pessoas, né, que às vezes a gente lida na cru, e me veio aqui agora na mente uma pessoa que a gente estava evangelizando no dia com uma das nossas ferramentas da cru, que é o Conecta, e aí essa moça chegou e aí ela começou a olhar as imagens, né, que nessas imagens do Conecta a gente sempre faz três perguntas, né, o que significa Deus para você é a última pergunta que a gente faz. Mas no início a gente pergunta assim: como está a sua vida nesse momento? Escolha uma dessas fotos que na verdade represente o que você está vivendo nesse momento. Logo depois a gente faz outra pergunta. Escolha outra imagem que represente o que você gostaria de estar vivendo. E por último, o que significa Deus para você? E aí nessa conversa com essa moça, ela simplesmente não falou mais nada, ela só começou a chorar, sabe? E aí, esses sinais a gente já vai, né, entendendo que aquela pessoa com certeza está passando por alguma coisa difícil. Mesmo que não Uhum. seja um transtorno, talvez ela esteja passando por uma situação difícil que, se isso não for tratado, pode levar, né, a ter um desses tipos de problemas. Uhum. Com certeza. Acho que é tudo na forma como a gente lida com isso, né? É, e a Verdade. prevenção tá justamente nesse ponto. Como que você vai lidar com isso?
E às vezes, como não é muito falado sobre suicídio em si, a gente assusta, né? Quando ouve falar que aconteceu ou foi alguém próximo, a gente acaba paralisando assim, fica com vergonha se for de alguém da família, prefere abafar o caso, não falar disso, mas não, tipo, se a pessoa trouxe pra você assim, nossa, eu tô com vontade, já pensei em me matar, ao invés da gente fazer assim, nossa, não é tipo, vem cá, vamos junto. Não precisa disso, sabe? Tá tudo bem. E tem gente que te ama, tem gente que se importa com você sim. Eu acho que você tá com problemas pra ver isso agora, porque seus problemas devem ser muito fortes dentro de você, deve estar doendo muito. Mas a gente vai junto. E se dispor mesmo, né? E eu tava pensando enquanto você falava, assim, e eu pensando em diferentes pessoas. E eu lembrei de um caso até da minha igreja, assim, em que a pessoa era muito, sabe, o diferentão? Que entra assim, tipo, a pessoa esquisita? Tem, né? Vai fazer o quê? Existe. É verdade. E, e a gente, ao invés de ficar olhando para as diferenças, e como eu falei, é olhar e ver assim, dou conta? Beleza, eu vou lá e vou apoiar. Não dou conta? Pede ajuda para alguém que dá. Mas nunca Verdade. deixar passar batido, né? Porque nós somos diferentes, né? Também. Poderia ser a gente. A gente ia gostar de ser acolhida, de ter um grupo, de viver daquela forma. Mas é isso, eu acho que a principal mensagem é o não julgamento e falar. Precisa falar. Falar, Verdade. falar e falar. Diálogo. Mais alguma Teve pergunta, uma, pessoal? teve uma outra pergunta aqui, Ah, que perguntaram assim, como identificar uma pessoa com depressão? Eu creio que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Na pergunta praticamente anterior. mas não tem problema de falar de novo. A pessoa, acho que um ponto importante que eu esqueci de falar nesse sentido, a pessoa vai deixando de cuidar de si. Às vezes fica 2, 3 dias sem tomar banho, deixa de comer, dorme muito, ou dorme pouco. Mas tudo muda, assim. Você percebe que a pessoa tá sem prazer nas coisas, né? Sem vontade de viver, sem. Sabe, a pessoa que vai patinando, assim, muito triste, ou só chora, ou. Enfim, tem vários sinais e vai variando de pessoa para pessoa, né? Não necessariamente todos, Verdade. mas dê um sinal assim de que tem alguma coisa errada, você já chega junto. E pergunta, conversa, tá tudo bem? Posso te ajudar de alguma forma? Né? Como que eu poderia te ajudar? Mas é principalmente esses critérios, assim, esses sintomas, né, que a gente fala. Anda muito triste, sem prazer, não quer mais sair com os amigos, só fica em casa, tá dormindo muito, ou às vezes até começa a ficar com dor aqui, dor ali, né? Reclama muito de coisas assim. E aí você já presta atenção no que tá acontecendo. Verdade. Eu creio que não só nós, né, que fazemos curso de saúde, ou quem já fez, mas as pessoas que também fazem curso de saúde, eu creio que não só nós dessa área, mas eu creio que outras áreas também. Mas sempre na nossa sala, você pode ser do curso de educação física, matemática, biologia, não importa Uhum, o curso. Sempre na nossa sala, sempre tem alguém que a gente identifica esses sinais, né? Que é uma uhum, pessoa mais retraída, uma pessoa que sempre fica lá no último lugar da sala, não quer muito conversar, não tem ânimo para nada. Você chama, né, para a pessoa não ficar ali sozinha, você tenta ajudar, a pessoa não muito, né, ajuda, se fecha ali. Eu creio que tem essa questão de, né, de que essas pessoas elas se fecham muito, né, no seu mundo ali e enfim, elas não, às vezes nem querem a sua ajuda, né? Tem uhum. algumas pessoas, mas eu creio que a gente deve tentar insistir, né? Porque talvez nós sejamos a última pessoa que aquela pessoa vai ter um contato, né? Sim, E aí a gente pode exatamente. ter sido alguém que pode ter ajudado ou não, ou pode ter piorado a situação da pessoa. Uhum, exatamente. E eu acho que é Não. uma culpa, assim, né, que a gente carrega depois sabendo disso, né? Mas você tem toda a razão. Acho que tem mais duas perguntas ali que eu vi alguém Aham. falando, não sei se você... Sobre
Evelyn perguntou aqui sobre essa questão do diálogo. Muitas pessoas têm dificuldades em se abrir, mas é perceptível que ela está passando por um momento difícil. Nesses casos, o que fazer quando a pessoa não quer conversar? É, é isso que você acabou de falar, né? Tipo, acho que é Uhum, sempre a gente ter a sensibilidade de perceber o momento. Se naquele momento realmente ela não quer conversar, tudo bem, você fala, "Ah, vou respeitar, tô vendo que você não tá muito bem hoje e a gente não precisa conversar agora, mas quando você precisar, tá aqui meu número, tá aqui meu contato, por favor me procura, eu vou estar aqui e você não precisa passar por isso sozinho, tá? Tô disposta a te ajudar." Ou então, conversa com alguém. Tipo, incentiva a pessoa, né? Não fique insistindo assim incisivamente, senão a pessoa vai se irritar e mandar você passear, né? Mas dá uns é sempre intervalos. deixar, Um intervalos sempre bons. deixar aquele ponto de esperança, sabe? Tipo, você não tá sozinha. Se você precisar, eu tô aqui. Eu acho que se é aquela pessoa que ela pode pensar assim, não, eu posso contar com aquela pessoa, né? Ela queria me ajudar, Uhum. então eu posso contar Sim. com ela se eu quiser conversar sobre isso. Aí tem outra Uhum. pergunta aqui. De Nael, eu tenho percebido que muitos casos de depressão têm sido, têm sido provocado, deixa eu ver aqui, tem sido provocado por baixa autoestima. Você poderia comentar a respeito? A baixa autoestima pode ser considerado como depressão? Acho que como depressão, não. Mas pode ser um ponto que leve à depressão, né? Se a pessoa não se aceita por algum motivo, não se gosta, tentar investigar isso. Por quê? E eu acho que a autoestima está muito relacionada à comparação. Se você não se gosta, é porque você tem um ponto de referência e não está satisfeito com aquilo. Acho que Verdade. nosso mundo, assim, na nossa geração, a gente olha muito, né, pro outro, né? Justamente por causa das redes sociais, que a gente acaba vendo a vida do outro que é muito perfeita, tem o que eu não tenho, ou tipo, ela é mais bonita do que eu, ou enfim, coisas assim que a gente vai se comparando. Primeiro é não se comparar. Verdade. Que nem a gente iniciou falando, cada um tem uma realidade, cada um tem uma vida. E olhar primeiro para Deus. Tipo, não sei se essa pessoa que perguntou crê em Jesus, mas é sempre Sim, isso. Ponto de sou evangélica comparação também. são os outros. Aham. Eu vi até esses dias uma pessoa que postou o seguinte, tava vendo essas blogueiras e tal, que, ai, acordam, vão fazer exercício, comem tudo certinho. Gente, elas são pagas pra isso, né? A vida delas é Verdade. isso. É humanamente impossível. Se ela fizesse faculdade, trabalhasse, tivesse que cuidar de casa, de marido, de filho, com certeza ela não seria assim. Pode ter certeza. Então, acho que não comparar. Para começar assim, um ponto autoestima, não comparar e busque terapia. Terapia pode ajudar muito. Cada um tem sua realidade, né? Aí Uhum. tem, Eduardo comentou aqui, sim, sim, pode ser a pessoa que senta ao nosso lado. Talvez a pessoa mais feliz da sala também tenha algo que precisa de ajuda. É, realmente, de Uhum. fato, né? Sim, com Eu creio, certeza. eu não sei se eu tô certa, Savik, mas se eu tiver errada, você pode me corrigir aqui. Mas eu acho Ah, que claro. também depende muito se a pessoa, ela é uma pessoa que hoje ela tá muito feliz, amanhã ela tá muito triste, que é algo que você já comentou aí já um pouco no início, né? Então, isso Uhum. também às vezes é uma coisa que a gente deve se atentar, né? Uhum. Porque eu Com creio que certeza. quando a pessoa tá com esses picos diferentes assim oscilando, também são sinais, né? Você falou aí um pouco Uhum. também logo no início. Uhum. Aí tem aqui Até também outra porque. pergunta. Pode Pode falar. falar, desculpa. Não, você ia comentar assim que isso pode indicar também um transtorno de bipolaridade, né? Que tem os ciclos, que a pessoa tá Verdade. muito bem, aí ela desce completamente, daí fica muito mal. Então são variáveis. Por isso que tem que buscar ajuda profissional. Mas pode perguntar, vai lá. Aí tem aqui, Veronice perguntou: como lidar com depressão sem tomar remédios? Sempre acabo descontando em comida. Engordei Uhum. muito, não quero mais fazer uso de remédios. Já fiz terapia, mas sempre tenho recaídas. Olha, se você tem depressão mesmo, sem remédio é difícil.
precisa buscar ajuda, precisa fazer, continua, persista. E acho que assim, insista, persista, busque a rede de apoio. Tipo, se você tá difícil aguentar sozinha, busque alguém que te incentive a fazer isso, né? Tipo, um parente, um amigo, e fala, quando você me vir assim, por favor, me incentiva aí. Você me ajuda nessa? Sabe aquela pessoa que tá junto? A gente precisa da rede de apoio em casa, né? Tipo, da nossa vida pessoal e precisa continuar com a medicação. Se você viu que a medicação te fez mal, fala pro teu médico, fala pro psiquiatra, talvez para trocar de medicação, tentar outro caminho, tentar outra coisa, mas não fique desamparada. Sozinha é muito difícil mesmo. É verdade. Mais alguma pergunta, galera? A gente ainda tem alguns minutinhos. Dá para perguntar aí, pode aproveitar, viu? Vamos lá. Eu mesma tô sem dúvidas, porque tudo que você falou, assim, já abrangeu o que eu queria saber. E, nossa, demais. Demais, demais. Tudo que você Que trouxe, bom, assim, feliz. Então, eu vou falar mais algumas coisinhas pra gente ir preenchendo o horário. Quando uma pessoa, assim, se você notar o suicídio, se você procurar na internet, eles sempre vão falar assim, parte de três princípios. É o desespero, três Ds. Primeiro é desespero, segundo é desamparo e terceiro é desesperança. Então, se você tiver com um desses critérios, ou os três, ou notar que alguém está assim, então, o que é o desespero? É aquilo que torna a gente tendencioso a tomar atitudes impulsivas. Né? A gente está desesperado, tipo, não sei para onde correr, e aí tem aquele ímpeto assim de fazer alguma coisa. A gente fica impulsivo, né, no desespero. O desamparo é quando eu me sinto muito incompreendido. Acho que ninguém vai ser capaz de entender o que eu tô passando. E aí a gente se fecha mesmo. E a desesperança é justamente aquele pensamento de não tem jeito, não tem esperança, não tem outra alternativa a não ser fazer isso. Se vocês até tiverem muito interesse em pegar pessoas, depoimentos, né, de pessoas que já tentaram e realmente passou por esse processo e graças a Deus não não finalizou, né, o processo, não cometeu o suicídio, eles falam um pouquinho como eles se sentem. E aí ela fala assim, nossa, cada dia parece que aquilo ia me consumindo. Não tinha como quem tirasse aquilo de mim, se tornando cada vez mais forte, mais profundo. E usa palavras assim de sofrimento mesmo, é um sofrimento, é uma angústia, tipo, é uma coisa que você sente por dentro que você não sabe como tirar. E tudo aquilo, tudo que você pensa em suicídio é para se livrar dessa dor. Então, tem que tomar muito cuidado, né, com as nossas atitudes, prestar atenção numa palavra que a gente fala. Acho que é sempre tempo de reparar os nossos erros. Então, se você viu que pegou pesado com uma pessoa, vai lá, pede perdão, resolve, né? Tá difícil de carregar sozinho? Busca ajuda. Tá passando por um verdade. problema? Fala. Eu acho muito legal, grupo pequeno, né? Tipo, eu vi que vocês fazem também, tá fazendo online também. Grupo pequeno é pra Uhum, isso, é pra falar mesmo, né? Tipo, o que você tá passando, vem cá, vamos orar junto. Vamos caminhar aí. E Deus tá acima de todas essas coisas. Ele tá cuidando e tá verdade, colocando a gente vidas nas vidas para poder abençoar, né? Então, verdade. Veronice até pode falar. falou aqui, é difícil mesmo, mas não vou desistir. Muito obrigada, ela falou. Isso aí. Que bom. Não desista mesmo. Tipo, vai ficar tudo bem, sabe? Se a gente fizer as coisas certinho, olhar pro alvo certo, vai ficar tudo bem. E é sempre aquilo que a gente já comentou, né? Não deixar que isso possua você. Não deixar que a doença te pegue, mas pensar assim, eu tenho controle sobre isso, eu vou conseguir. Pode ser um caminho difícil, mas chega lá, sabe? E assim como a Bíblia fala, a gente não precisa caminhar sozinho, sempre tem alguém para te apoiar. Verdade. Então, galera, a gente já está finalizando, né? Nós queremos agradecer a Savik. Para a gente, assim, foi um prazer enorme tê-la conosco